Você acha que o mundo é dividido entre esquerda e direita? Entre Android e iPhone? Entre Marvel e DC? Doce ilusão. A maior guerra da história da humanidade não foi travada com armas, tanques ou mísseis. Ela foi travada com açúcar, gás carbônico e bilhões de dólares em marketing. De um lado, o Império Vermelho, a Coca-Cola. A tradição, Papai Noel, o sentimento de sempre Coca-Cola. Do outro, a rebelião azul, a Pepsi. A juventude, a ousadia, a nova geração. Durante os últimos 50 anos, essas duas gigantes não apenas competiram pelo seu dinheiro. Elas tentaram, literalmente, destruir a reputação uma da outra em rede nacional. Esqueça o fair play. Esqueça a ética publicitária. O que você vai ver hoje são golpes baixos, chutes na canela e socos na cara corporativos. Comerciais que foram banidos, processos judiciais milionários e momentos em que a humilhação foi tão grande que uma das marcas quase entrou em colapso. Prepare a sua pipoca e escolha o seu lado. Hoje, nós vamos analisar os 10 momentos mais bizarros e agressivos em que a Coca e a Pepsi se provocaram em comerciais. E acredite, depois de ver o número 1, você nunca mais vai olhar para uma latinha de refrigerante do mesmo jeito. Número 10. Para entender essa guerra, precisamos voltar ao momento exato em que a Pepsi decidiu que não aceitaria mais ser a número 2. O ano era 1975. E a Coca-Cola reinava absoluta, intocável, como um deus do Olimpo. A Pepsi era vista apenas como a bebida barata que você comprava quando não tinha Coca. Foi então que a Pepsi lançou a campanha que mudaria a publicidade mundial para sempre. O Desafio Pepsi. A premissa era simples, mas brutalmente eficaz. Eles montaram estandes em shoppings e supermercados de toda a América. Pegavam consumidores fiéis da Coca-Cola, pessoas que juravam de pé junto que amavam a Coca e odiavam a Pepsi, vendavam seus olhos e davam 2 copos. O resultado foi uma humilhação estatística. A maioria esmagadora das pessoas, inclusive os viciados em Coca, preferia o sabor da Pepsi nos testes cegos. Por quê? Porque a Pepsi era ligeiramente mais doce e tinha um toque cítrico que explodia na boca no primeiro gole. A Pepsi não apenas divulgou esses resultados, ela esfregou na cara da rival. Os comerciais mostravam pessoas chocadas dizendo: "Eu escolhi Pepsi, mas eu bebo Coca há 20 anos." Isso destruiu o ego da Coca-Cola. Foi um ataque psicológico tão forte que fez a Coca entrar em pânico e cometer o maior erro da sua história anos depois: lançar a New Coca, mudando sua fórmula clássica. O Desafio Pepsi não foi apenas um comercial, foi o tiro de canhão que iniciou a guerra. Número 9. Se o Desafio Pepsi foi um ataque científico, o comercial que vamos ver agora foi um ataque de bullying, puro e simples. Este é, talvez, o comercial mais desrespeitoso e genial já feito na história da publicidade. Ficou conhecido como O Menino e a Máquina. A cena é simples. Um garotinho pequeno quer comprar uma Pepsi numa máquina automática numa rua deserta. O problema é que o botão da Pepsi fica muito alto e ele não alcança. O que ele faz? Ele tira do bolso moedas suficientes para comprar 2 latas de Coca-Cola. Você assiste e pensa que ele mudou de ideia, mas aí vem a genialidade do mal. Ele coloca as 2 latas de Coca no chão, sobe em cima delas com seus tênis sujos, usando a concorrência como degrau, alcança o botão da Pepsi, pega sua bebida azul e vai embora, deixando as 2 latas de Coca abandonadas no chão, amassadas e inúteis. A mensagem era clara e devastadora. A Coca-Cola só serve para uma coisa: nos ajudar a alcançar uma Pepsi. Esse comercial foi banido em diversos países, mas viralizou na internet e se tornou um clássico. A Coca-Cola não teve nem como responder a isso. Como você responde a uma criança pisando no seu produto? Número 8. A Pepsi adorava brincar com a ideia de que ela era o futuro e a Coca era o passado. Mas neste comercial, chamado Arqueologia, eles levaram isso ao extremo. Eles basicamente disseram que a Coca-Cola seria extinta. O comercial se passa num futuro distante, talvez no ano 3000. Uma turma de estudantes de arqueologia está visitando as ruínas do que um dia foi a nossa civilização.
Eles veem objetos antigos e, de repente, encontram um objeto parcialmente enterrado na areia. É uma garrafa de vidro da Coca-Cola, aquela clássica, coberta de poeira milenar. O professor pega o objeto, analisa, franze a testa e diz a frase que matou os executivos da Coca do coração. Ele olha para os alunos e pergunta: alguém tem ideia do que é isso? Silêncio total. Ninguém sabe. A Coca-Cola, a marca mais famosa do século XX, foi completamente esquecida pela humanidade. O comercial termina com a turma bebendo Pepsi, implicando que a Pepsi sobreviveu aos milênios e a Coca virou lixo arqueológico irrelevante. Foi um golpe de mestre na narrativa de tradição da Coca. A Pepsi disse: a sua tradição é velharia, nós somos a evolução. Número 7. Se o futuro apocalíptico não assustou a Coca-Cola, o próximo ataque da Pepsi atingiu o coração da marca vermelha. Eles decidiram sequestrar o maior garoto propaganda da história da Coca. Sim, eles roubaram o Papai Noel. O comercial se chama Summertime. Vemos o bom velhinho numa balada na praia de férias, longe do Polo Norte. Ele está de camisa havaiana, suando, se divertindo. Ele chega no balcão e o barman oferece uma Coca-Cola. Afinal, é o que ele bebe no trabalho. Mas aí acontece a traição. O Papai Noel olha para os lados como se conferisse se ninguém está vendo, empurra a Coca para longe e pede uma Pepsi. A justificativa dele? Estou de férias, quero me divertir um pouco. A mensagem subliminar foi devastadora. Coca-Cola é trabalho, é obrigação, é chato. Pepsi é férias, é diversão, é o que você bebe quando pode escolher de verdade. Ver o ícone máximo da Coca-Cola traindo a marca foi um escândalo. Número 6. Se roubar o Papai Noel foi um golpe baixo, este próximo comercial tentou pregar a paz mundial, apenas para terminar em violência física. Estamos falando do lendário encontro dos caminhoneiros. O cenário é uma lanchonete de estrada. 2 entregadores entram. Um veste o uniforme da Coca, o outro da Pepsi. Eles estão exaustos e decidem sentar juntos numa trégua histórica. A música é suave, o clima é de amizade. Num gesto de paz, eles oferecem um gole de suas bebidas um para o outro. O motorista da Pepsi prova a Coca e devolve, educado. Mas quando o motorista da Coca prova a Pepsi, algo acontece. Ele gosta muito. Ele se recusa a devolver a lata. A amizade acaba instantaneamente. O motorista da Pepsi tenta pegar sua bebida de volta e os dois começam uma briga de bar digna de filme de ação, quebrando a lanchonete inteira. A Pepsi conseguiu dizer 2 coisas ao mesmo tempo. Somos tão gostosos que vale a pena brigar por nós. E nem os funcionários da Coca resistem ao nosso sabor. Número 5. Às vezes, a violência não é física, ela é psicológica. E a Pepsi decidiu que a melhor pessoa para fazer ameaças de morte à concorrência seria uma menininha de 6 anos de idade. Essa foi a era da Pepsi Girl. A premissa era sempre a mesma. Ela pedia uma Pepsi num restaurante. O garçom, descuidado, cometia o erro fatal de dizer a frase proibida: não temos Pepsi, pode ser Coca? Em qualquer mundo normal, uma criança aceitaria. Mas no universo da Guerra das Colas, essa menina era possuída pelo espírito de um mafioso. A voz doce dela era dublada por um ator com voz grossa, rouca e ameaçadora, estilo O Poderoso Chefão. Ela olhava no fundo da alma do garçom e dizia: nós dois sabemos que eu pedi uma Pepsi. E agora você insultou a mim e a toda a minha família me oferecendo isso. Ela chamava a Coca de isso, de lixo. O garçom, aterrorizado por uma criança, corria para arranjar uma Pepsi custasse o que custasse. Foi uma campanha brilhante porque ridicularizava a onipresença da Coca. A Pepsi estava dizendo: não aceite o padrão. Exija o que você quer ou faça uma oferta que eles não podem recusar. Número 4. E se a sua escolha de refrigerante definisse o seu destino? E se beber Coca-Cola fizesse de você um fracassado e beber Pepsi fizesse de você uma lenda do rock? Foi exatamente isso que a Pepsi sugeriu no comercial Jimi Hendrix. Vemos uma loja de instrumentos musicais nos anos 50. Um garotinho negro entra, sedento. Ele tem 2 opções. De um lado, a máquina vermelha da Coca. Do outro, a azul da Pepsi. O comercial cria uma bifurcação na linha do tempo.
Primeiro, vemos o que acontece se ele escolhe a Coca-Cola. Ele bebe, corta para o futuro. Ele virou um sanfoneiro de banda de polka, tocando músicas chatas para ninguém ouvir. Uma vida medíocre. Depois, o filme rebobina. Ele olha para o lado e vê uma guitarra elétrica. Corta para o futuro. Ele se tornou Jimi Hendrix, o maior guitarrista da história, tocando para uma multidão enlouquecida em Woodstock. A mensagem foi um soco no estômago da Coca. Coca é para gente careta, Pepsi é para lendas. Número 3. Nós já vimos papais noéis traidores e meninas da máfia. Mas às vezes, a provocação mais dolorosa não precisa de palavras. O que a Pepsi fez no início dos anos 2000 foi tirar o elemento humano da equação e perguntar: e se os objetos inanimados tivessem escolha? A resposta foi um comercial tão simples, mas tão humilhante, que foi banido de diversas redes de TV. O canudo que se recusa. A cena é minimalista. Vemos uma lata de Coca-Cola gelada e apetitosa. Alguém coloca um canudo dentro dela. Até aí, tudo normal. Mas então, a física quebra. O canudo, como se tivesse vida própria e consciência moral, se recusa a tocar no líquido. Ele faz força para sair. A pessoa empurra o canudo para baixo e o canudo luta de volta, entortando-se para fora da lata, fugindo desesperadamente do bocal como se a Coca-Cola fosse ácido sulfúrico. A mensagem visual era brutal. Até um pedaço de plástico sabe o que é ruim. O canudo preferia se destruir a ter que passar Coca-Cola por dentro dele. Quando o mesmo canudo é colocado na lata de Pepsi, ele mergulha com prazer. A Coca-Cola tentou processar, mas o estrago estava feito. A Pepsi conseguiu transformar um utensílio de cozinha em um crítico gastronômico. Número 2. Se o canudo foi minimalista, o próximo ataque foi a produção mais cara e exagerada da história dos refrigerantes. A Pepsi decidiu que não bastava dizer que era melhor. Ela precisava mostrar que era a dona da cultura pop. O ano era 2004. O cenário: o Coliseu de Roma. As estrelas: Beyoncé, Britney Spears e Pink, as maiores cantoras do planeta, vestidas de gladiadoras. O vilão? Um imperador cruel bebendo uma bebida escura numa taça vermelha, cercado de caixas que lembravam o design da Coca-Cola. Ele representava o império do mal. Mas as gladiadoras se recusam a lutar. Elas largam as espadas e começam a cantar We Will Rock You. O som da plateia derruba a bebida do imperador. O Coliseu treme. O imperador Coca-Cola é humilhado, cai do trono e revela-se que embaixo da arena havia um estoque secreto de Pepsi gelada. A metáfora era clara. A Coca é o velho império tirano. Nós somos a revolução. Foi o auge do poderio financeiro da marca azul. Eles não venceram pelo sabor, venceram pelo volume do som. Número 1. Chegamos ao topo. O ataque final. O momento em que a Pepsi usou a internet para dar um golpe de mestre, mas acabou recebendo um contra-ataque genial. Este não foi um comercial de TV. Foi um simples pôster de Halloween que viralizou em 2013. A imagem mostrava uma lata de Pepsi vestida com uma capa vermelha que tinha as cores da Coca-Cola. A legenda dizia apenas: "Desejamos a você um Halloween assustador." A piada era brilhante. A Pepsi estava dizendo que a Coca-Cola é um monstro, algo que dá medo. Foi uma provocação agressiva e o mundo inteiro compartilhou. Parecia um nocaute. Mas a guerra tem dois lados. Fãs da Coca-Cola pegaram a mesma imagem, mantiveram a lata de Pepsi vestida de capa vermelha e apenas mudaram a frase para "Todo mundo quer ser um herói." Inverteram o jogo. Agora, a imagem parecia mostrar a Pepsi vestindo uma capa vermelha para se sentir poderosa, como o Superman. A capa da Coca virou o símbolo do heroísmo. Essa batalha de imagens resume perfeitamente a guerra das colas. A Pepsi ataca com ousadia, chamando a Coca de velha. A Coca responde com a arrogância tranquila de quem sabe que é a número 1. E depois de décadas de insultos, processos e bilhões gastos, quem venceu a guerra? Os números dizem Coca-Cola. Mas a ousadia e a criatividade pertencem à Pepsi.
A verdade é que nós, consumidores, somos os verdadeiros vencedores, assistindo a tudo isso de camarote com um refrigerante gelado na mão. Agora, chegou a hora da verdade. O momento de você escolher o seu exército. Se você tivesse que levar apenas uma lata para uma ilha deserta, seria a lata vermelha ou a lata azul? Comenta aqui embaixo. Time Coca ou Time Pepsi? Eu quero ver o caos nos comentários. Se você curtiu essa viagem pelo campo de batalha do açúcar, esmaga o like com a força de um caminhoneiro da Pepsi e se inscreva no canal, porque no próximo vídeo vamos analisar a guerra entre McDonald's e Burger King. E acredite, é ainda mais suja. Ative o sininho para não perder a próxima batalha. Até lá!